Opa, agora sim, agora ajeitei esse áudio aqui. Tava complicado. Tava errando o botão da mesa de som aqui. Paz do Senhor Jesus aos ouvintes aqui da Rádio Aviva 7. Estamos iniciando aí mais um Café com Fé nessa noite de sexta-feira. Hoje conseguimos na sexta-feira fazer um programinha aqui na Rádio Aviva 7, né, para levar a palavra de Deus para você, para amigo ouvinte, levar a palavra de Deus até seu lar, né? E com certeza Deus vai falar contigo através da mensagem, né, através do Espírito Santo. Deus toca no coração de cada um, né? Trazendo a palavra de Deus mais uma vez aqui o nosso amigo Dr. Alexander. A paz do Senhor. Boa noite, doutor. Tudo certo por aí? Graça e paz, Tiago, meu amigo, e a todos que nos acompanham, 100%. Agora, sexta-feira, até que enfim conseguimos fazer um programa, né? Até hoje estava conversando com um amigo meu, e ele disse assim, sexta-feira e tal, né? O dia que Jesus morreu na cruz. Ele disse, será que foi na sexta, cara? Ele disse, claro, foi na sexta, né? Não sei, lá em Mateus diz que ele mesmo disse que ia ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? Então se ele morreu na sexta de noite, sábado de noite, domingo de noite, como se domingo de manhã ele teria ressuscitado, né? Então será que foi na segunda então, doutor? Aí fica a pergunta aí para que nem diz um amigo meu, isso é uma conversa para uma outra hora, né? O pessoal aí quiser deixar vai a opinião, ficar com essa na mente agora, né? Né? Aí, será que foi na sexta-feira mesmo? Que foi no domingo que ele ressuscitou? Nós não temos dúvida. Mas agora, será que foi na sexta? Vai ter gente, doutor, que vai apoiar essa da segunda-feira, sabia? Uhum. Porque vai que sai um feriado, né? Vai que era bom, né? Segunda. Iam fazer um feriadão na segunda-feira. É a segunda de Páscoa. Não, mas foi no domingo, né? Isso aí fica pro pessoal pensar e outra hora nós falamos disso. Reflitam, tá bom? Reflitam. Sexta-feira, hoje, primeira carta do apóstolo João. Isso. Acho que nós vamos ter que fazer em mais programas, né, Tiago? Isso aí, a carta de João, ele aborda uns assuntos assim bem importantes, não que as outras, claro, não tem, mas o João ele compilou muitos assuntos muito sérios e relevantes que eu acho que a gente tem que aproveitar e não passar assim atropelado que nem diz o outro. Vamos fazendo aí conforme o Espírito vai guiando a gente, mas eu acredito que vai precisar mais programas. Sim, os temas fundamentais, né, doutor, nesse livro de João, né? Ele aborda uns assuntos assim, ele tinha que abordar muitos princípios, muitos fundamentos, tanto do Evangelho, como até fundamentos de caráter de Deus, enfim, né? Ele fala muito sobre características de Deus e o que isso reflete e tal, né? Na nossa vida cristã. Então ele combate o gnosticismo aqui, nessa carta. Então o que Paulo fez em 2 ou 3 cartas, o João tentou fazer numa só, né? Então ele aborda muitos assuntos de muita relevância para nós. Acho que nós vamos com um pouquinho de calma. João ali, ele fala bastante também sobre o pecado, né, doutor? Também a gente vai encontrar sobre o amor, né? A família de Deus. A gente vai falar sobre a questão de verdade e engano. E também ele deixa algo para nós referente ao quanto Deus é soberano, né? Ele aborda esses temas, sabe? Claro que ele fala de comunhão com Deus. Então, não há como falar de comunhão com Deus sem abordar o pecado, né? A santidade, a busca pela santidade. Uhum. Não há como falar de comunhão com Deus sem falar de eclesiologia,
Para quem não sabe, eclesiologia é a doutrina da igreja, né, o que é a igreja, e daí ele vai falar de unidade. Então, para falar de unidade, ele precisa falar de amor, ele precisa falar de convivência, então ele precisa falar de comunhão, então ele aborda muitos assuntos. E tudo isso ele tinha que falar por causa, ali do que tu disse, de falsos ensinos, né, em verdades que estavam entrando na igreja. Então isso estava acabando com a comunhão, com a santidade e tal, né? Então ele tem que abordar esses assuntos aí. Então é uma carta pastoral, né? E apologética. Apologética, para quem não sabe, é uma matéria da teologia que defende os fundamentos da fé, né? A interpretação da escritura, então, isso é apologética. E o apóstolo João ele faz isso nessa carta. Então ele trata como era costume do João, assim, uma carta de muita intimidade. Ele escrevia tanto que ele chama eles, né, meus filhinhos, tal, né? E então é bem pastoral, mas também ele trata de fundamentos e princípios para trazer aí uma defesa, né? Que é o que faz a apologética, né? A defesa da fé, né? Então, basicamente é isso, né? Mas a nossa intenção, né, Tiago, a gente sempre fala isso, né? Porque não é todo mundo que assiste todos os programas, então tem gente que está chegando agora, está ouvindo às vezes só esse programa, vai ouvir o programa gravado depois. Só esse, então a gente sempre fala isso, né? A nossa intenção não é ser exaustivo, obviamente, aqui com esses programas que a gente faz dos livros, mas é trazer uma abordagem, buscar uma das verdades ou algumas verdades que estão no livro que a gente está comentando e principalmente instigar os nossos ouvintes a ler os textos e tentar compreender, interpretar a escritura, né? Eu sempre falo muito isso. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser interpretado. Então é claro que eu não estou dizendo que não é para ler a escritura, não é isso que eu quero dizer, mas é que os olhos com que você tem que ter é um olhar interpretativo, precisa compreender o texto, né? Tentar extrair do texto o que ele está falando, o que aquele autor estava falando, enfim, né? Porque são textos muito antigos e muito carregados de informação, né? Claro, é a revelação de Deus escrita, então o texto é acessível a todos, mas não é simples. A Bíblia é simples, eu não sei que Bíblia que a pessoa está lendo, né? Então não é simples, ela é acessível. Qualquer um pode ler e entendê-la para a sua realidade, porque nós cremos que o Espírito de Deus conduz as pessoas no entendimento, né? Mas para isso você precisa ler a Escritura, fazer um esforço para entender, interpretar o que ele está dizendo e principalmente buscar conhecimento também, né? Aprender ouvindo os ensinos e tal, né? Isso, além de necessário, é um mandamento de Jesus, né, Tiago? Foi o mandamento que ele nos deu. Ele, antes de ascender aos céus, ele se declarou, autodeclarou todo-poderoso, né? Ele disse para os discípulos lá, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois disso ele deu uma ordem, né? Ele disse, vão e façam discípulos. E aí ele disse como fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho dito. E tudo que ele disse está onde? Está na Escritura, né? Então você que nos acompanha, o ensino da palavra foi a ordem que Jesus deu antes de subir aos céus. Mateus 28, lá do 18 ao 20, ele vai dizer, vão por todo mundo, formem meus seguidores, ou façam discípulos, que é a mesma coisa, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho dito, tudo que eu vos tenho ordenado, ou tudo que eu vos tenho ensinado, dependendo a tradução, né? Então essa é a ordem dele. Então quando alguém disser para você assim, não precisa aprender a Bíblia,
né? Isso é mentira. Tá? Jesus deu uma ordem e foi essa. Então esse é um dos objetivos nossos, né, Tiago? Ensinar as escrituras e trazer um desejo às pessoas de buscar a leitura da Bíblia e dos livros, né? Então foi para isso. Isso é uma das coisas que o João vai falar aqui no começo. Ele vai dizer assim que para você ter comunhão, de 8 lá do 18 ao 20, ele vai dizer com Deus, com Cristo, com os apóstolos, com a igreja, você tem que conhecer e crer em todo o ensinamento dos apóstolos, que não é o ensino dos apóstolos, porque não foi eles que inventaram, né? Eles aprenderam diretamente com Jesus. Então, o que Jesus ensinou para eles, eles repassaram para nós através dos textos. Então, ele vai começar a carta falando sobre a pessoa de Cristo e que esse anúncio de quem ele é o que vai trazer a união, a unidade e a comunhão das pessoas entre si, né, formando a igreja e também a comunhão com Deus. Então, basicamente, é isso aí que a carta traz, né, Tiago? Então, para você que nos acompanha, uma breve introdução bem básica aqui. A gente presume que foi João que escreveu, então temos aí 99,9% de certeza que foi o João, apóstolo João, que escreveu, porque a forma da escrita é idêntica do Evangelho de João, onde ele se identifica, né? Então, tanto o Evangelho como as 3 cartas e alguns textos do livro do Apocalipse tem exatamente o mesmo estilo literário, o mesmo jeito de escrever, então os mesmos termos e tal. Então ele começa a primeira carta dele da mesma maneira que ele começa o Evangelho. Ele vai falar, ele vai trazer assim as mesmas expressões, sabe? Ele começa vocês vão ver aqui, ele começa falando do princípio e da pessoa de Cristo. Então ele não se identifica quando ele começa a escrever, mas essa forma literária deixa muito claro que é o próprio João. Então ele começa assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Se tu pegar lá o Evangelho, vai ver, né? Ele começa da mesma maneira, né? Ele usa as mesmas expressões, né? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Tá? Então ele começa da mesma maneira, deixando assim muito claro para quem, os estudiosos, né, mais profundos dos manuscritos, deixam muito claro, assim, eles trazem várias expressões, mostrando que é mesmo João que escreveu. Então ele começa introduzindo a carta, trazendo aí uma mensagem de vida eterna e fazendo uma declaração sobre a pessoa de Jesus, né? Porque a Escritura deixa muito claro, Tiago, uma coisa, que a vida eterna, ela é conhecer a Deus. Então Jesus falou isso, né? Até no Evangelho de João está escrito. E a vida eterna consiste. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e ao seu Filho, qual ele enviou e tal. Então, o conhecimento de Deus, esse é o cerne da mensagem. Esse é o cerne do propósito do Evangelho. Não é conhecer, não é adquirir um conhecimento histórico ou teológico, mas é conhecer uma pessoa. Então, a teologia saudável, Tiago, ela não tem um fim em si mesmo de trazer conhecimento teórico, mas sim de revelar uma pessoa. Então, a teologia saudável,
né? Eu sou um amante da teologia. Eu amo a teologia, estudo há 20 anos teologia e eu acho, como eu sempre falo, né? Vinha falando há pouco, que o mandamento de Jesus é ensinar o que ele ensinou e a gente só tem como fazer isso aprendendo a Escritura, né? Então, mas a teologia, todo esse conhecimento, esse aprendizado das coisas, ele tem que ter um objetivo para ser saudável, é conhecer uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Então, o João, sabendo disso, ele começa a carta apresentando uma pessoa. Porque, só para vocês compreender, assim, conseguir entender qual era a visão de João, o porquê que ele escreveu essas coisas, que a gente vai ler daqui a pouco mais os textos, e a forma com que ele apresenta a carta, ele estava combatendo uma doutrina que estava ganhando corpo naquela época. Estava nascendo assim, ganhando uma certa estrutura, sabe, Tiago? Uhum. Para quem estudou teologia tem um contato mais comum com isso que eu vou explicar agora, mas para quem nunca ouviu, talvez eu vou falar uns nomes um pouco complicados aqui, mas eu já vou explicar, é bem simples. Existia uma doutrina que hoje é conhecida como gnosticismo. Tá? Isso surgiu basicamente nessa época, tá? E principalmente no seio da igreja, vamos dizer, no meio da igreja. Tá? E o que essa doutrina ensinava? Dentre muitas coisas, né, que depois ali, século II, III, século IV, essa doutrina do gnosticismo ela foi assim sistematizada, sabe? Ela foi começando a criar até evangelhos e epístolas gnósticas. Então eles começaram a organizar isso 100, 200 anos depois dessa época de João. Mas esse ensino já estava lá, né? Como é que a gente sabe isso? Porque tem escritos dessa época, né? Então dessa época não tem só os evangelhos, as cartas, tem muitos textos e pergaminhos dessa época antiga, né? Então já tinha ensinos assim, e conhecendo a teoria, a doutrina do gnosticismo, a gente vê os apóstolos combatendo ela nas cartas. Então, uma das coisas que o gnosticismo ensinava que toda a matéria é má. Então, tudo que é material, palpável e visível, o gnosticismo dizia que era mal. E não era possível que isso tivesse vindo de Deus. Então, o gnosticismo ensinava que tudo que é a carne, né, tudo que é material, o mundo material, ele é mal. Né? Então, ele não provém de Deus. Então, você só poderia ter comunhão com Deus se você tivesse conhecimento de segredos ocultos. Segredos místicos que não era todo mundo que tinha esse conhecimento. E a partir dessa ideia, né, que foi uma mistura de uma doutrina grega da época, dos filósofos, que era o dualismo, que dizia que a carne é má e o espírito é bom. E misturou-se isso com o misticismo oriental da época. Então esses caras começaram a falar, Tiago, que, por exemplo, Jesus não... Ele até estava aqui, porque, claro, na época ele tinha um monte de gente que viu, muitos desses caras viram ele. Ele até estava aqui, mas o corpo dele não era um corpo de carne que nem o nosso. Que ele sofreu lá, mas aquele sofrimento não era real, ele só estava representando as coisas. Porque, claro, Jesus se autodeclarava Deus. Então, para ele ser Deus na cabeça desses caras, ele não podia ser de carne, ele não podia sofrer, ele não podia morrer. Né? E a partir dessa ideia, muitas doutrinas começaram a entrar na igreja. Então, que Jesus não era de carne. Por isso que o apóstolo começa declarando que eles viram, que eles tocaram, né, o verbo da vida.
ele diz: a vida foi manifestada, nós a vimos, testificamos dela, anunciamos a vida eterna. O que vimos, o que ouvimos, anunciamos a vocês. Tá? Ele começa a falar da realidade que era a pessoa de Jesus. Ele tava dando uma indireta. Estava dando uma indireta, porque, como eu disse, a doutrina gnóstica ela não estava formada completamente na época. Então essas ideias elas eram trocadas assim nas mesas. Então, quando os apóstolos saíam, os caras iam lá e começavam a ensinar essas coisas. E os apóstolos começam a escrever, né, as cartas e combater isso aí. Mas o gnosticismo ele trouxe muitas coisas na época, Tiago. Ele trouxe, por exemplo, a ideia do legalismo. Então tinha uma vertente do gnosticismo que dizia que como a carne é má, né, você não podia alimentar a carne, você tinha que matar a carne, você tinha que sacrificar a carne. Entende? Então era através de obras contra a carne que você se aproximava de Deus. E isso se enraizou tanto na igreja, Tiago, que hoje eles só não chamam de gnosticismo. Mas muitas doutrinas que são ensinadas são idênticas. Né? Então hoje ainda tem muita gente dentro da igreja que acha que ele vai fazer alguma coisa contra o seu corpo, por exemplo, o jejum. Tem gente que acha que o jejum serve para matar a carne. E porque eu afligi a minha carne, eu consigo me aproximar de Deus. Isso é gnosticismo. Então, o jejum, ele é uma disciplina espiritual, né? Mas essa ideia de que eu faço para afligir a minha carne e isso me aproxima de Deus é uma ideia gnóstica. O nome disso é ascetismo. Então, dessa mesma vertente que saiu, por exemplo, aquelas pessoas que açoitavam a si mesmas, né, colocavam silícios, metais com espinhos na pele e tal, né, para afligir a carne. Claro que isso já é um extremo da doutrina, mas a ideia, a filosofia é a mesma. Né? Então, por que os apóstolos combatiam isso? Porque quem pensa dessa maneira não coloca sua confiança em Cristo. Então não é por Cristo que eu me aproximo de Deus. Não é Cristo que me abre o caminho e que me leva a Deus. Não é a fé em Cristo. São as obras. Tem uma passagem, né, doutor, que fala lá sobre o jejum no Marcos 9, versículo 29. Pode ler para nós. Que diz assim... Deixa eu achar uma versão boa aqui. A versão boa, né, da Bíblia. Mas tem umas que são melhor compreensão. Né? Ali Jesus falava, né... Deixa eu só pegar essa aqui. Acho que aqui vai ficar bom. Esta casta só pode sair por meio de jejum. Isso, ali no 9. Oração. E no versículo 29, que diz assim, mais tarde, no 28. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Eles estavam com aquela... Eu tô lendo a versão King James aqui. Pessoal, eu vejo eles meio indignados, assim, sabe? Eles não entenderam, né? Eles não entenderam, porque, tipo assim, mas nós somos apóstolos aqui de Jesus, Jesus escolheu a gente é poderoso, né? Mas por que será que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Né? Eu só botei vamos dizer, conjecturando aqui, né? O que pode ser pensamentos que podem ter passado por cada um dos apóstolos, né? Né? Será que, o que eu tô fazendo errado? Será que eu... Né? Aí Jesus lhes advertiu, lá no 29. Essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. E depois o segundo anúncio da paixão, tá escrito aqui. Sim. Essa questão do jejum, né? A gente vê ela... Acho que até nós temos um programa só sobre isso, né? Verdade. Até recomendo quem está nos ouvindo aí procurar lá nas redes sociais, no site da rádio, o programa do jejum,
deve ser um dos primeiros lá do Café com Fé. A gente fala um pouco mais a fundo aí sobre isso, né? O jejum é uma disciplina espiritual e que, de alguma forma, ela fortalece o espírito. Ah, doutor, posso contar um testemunho aqui? Claro. Eu É um teve. testemunho ou um tristemunho? É um testemunho, mas foi interessante. Porque assim, ó. Eu tinha feito um propósito, doutor, de jejuar um dia. Meio-dia, no caso, né? Fazer um jejumzinho, vamos dizer assim, né? E eu tinha até agendado esse jejum, sabe? Naquele dia ali que eu vou fazer o jejum. Né? Vamos dizer, fiz por agendamento, né? Olha o que aconteceu. Bem naquele dia, aconteceu do pessoal marcar um curso. E eu tive que ir nesse curso. Lá em Chapecó. Aí fui eu lá naquele curso, abençoado, né? Um baita curso. Bom. Aí quando chegou, começava lá umas 7h30, eu acho que o curso começava. Saímos cedo daqui. Chegamos lá em Chapecó, iniciou o curso. Quando era umas 9h30 da manhã, eles fizeram uma pausa, sabe? Coffee break. Baita cafezão. Mas, ô meu Deus do céu, saímos daquele auditório lá, da prefeitura de Chapecó, né? Do lado de fora tinha um banquete, ó. Né? Um baita banquete. E eu tava assim pensando, mas bate. Eu agendei pra aquele dia o jejum, né? E não tinha sido. O curso veio de última hora, assim, né? Eu quis participar, né? E daí eu pensei, mas o propósito é propósito, né? Eu vou fazer o jejum aqui. Né? E. E eu não fiz o jejum, né, doutor? Pra pedir algo pra mim ou pra Deus me abençoar, né? Não é nada disso, não. Né? Eu fiz o jejum assim pra me fortalecer espiritualmente mesmo. Né? Porque eu vi que eu tava precisando, assim, me localizar um pouco, sabe? Me centrar, vamos dizer assim, né? E por algumas questões da igreja, né? Que é onde eu congrego, assim, sabe? E daí eu pensei, às vezes com jejum, não que Deus entre com a providência, mas às vezes Deus me dá a ideia certa do que eu tenho que fazer, né? E claro, também tem a providência de Deus, né? Mas tava eu naquele jejum lá, né? E eu pensei, mas olha só, peguei, fiquei num cantinho lá, quietinho, né? Aí nisso vinha os abençoados, né? E dizia, ô Thiago, trouxe um salgado pra ti, né? Eu disse, pode comer, eu não vou querer agora. E daí vinha outro, ô Thiago, pega lá um cafezinho, tá bom, tá ótimo aqui. Ô Thiago, isso, Thiago, aquilo. Mas sabe o que que é? Eu perdi a conta de quantas pessoas que chegaram lá. Oferecer. É oferecer, né? E, e daí eu pensei, bah, mas se fosse eu ficar quietinho aqui é uma coisa, né? Mas todo mundo vem oferecer, né? E, e não é uma coisa que a gente é acostumado a ver o pessoal oferecendo comida pra gente, sabe? Né? Sim. Aí tá, fiz o jejum, não fiz o lanche, né? O jejum eu fiz até meio-dia, depois eu almocei. Aí, passou umas 2 semanas, doutor. Passou umas 2 semanas e o pessoal começou a me procurar. Que isso gerou uma curiosidade nele, sabe? Eles vieram pedir, viu, Thiago, aquele dia lá com tudo aquele. Porque era coisa boa, assim, né? Um banquete, assim, todo mundo pedindo. Por que tu não comeu aquele dia lá? Né? Eles estavam curiosos pra saber o que que era. Daí comecei a falar sobre a questão de propósito da igreja e tudo mais. Né? Eu pensei, não é pra pessoa se exaltar, mas sim pra passar uma instrução, né? Eu vi como uma oportunidade, sim, pra passar uma instrução, né? Pras pessoas. E daí. Depois citei esse versículo ainda do Marcos 9 aqui. E diz: E tem casos que a gente precisa estar revestido. Falei. Né? Porque tem
potestades aí, né? Demônios, tem espíritos malignos aí que ficam rodeando a gente o tempo inteiro, né? E às vezes o que falta um pouco é só a gente ficar mais centrado, mais na presença de Deus. É, é. Mas Tem o testemunho gente é que isso, é a questão tem. da curiosidade que eu gerei no pessoal, sabe? Sim. Tem gente que tem a ideia que quando tá fazendo jejum não pode contar pra ninguém, né? Não pode falar pra ninguém. Claro, o que Jesus disse sobre isso é que não era pra sair colocando na rádio, né? Fazendo no jornal, né? Contando pra todo mundo, né? Mesmo porque se fosse proibido contar, então Jesus teria caído nesse pecado, porque como é que os discípulos sabiam que ele ficou Sim. 40 dias de jejum, E né? assim, eu É não tinha óbvio que ele contado contou. no dia, eu não falei pra ninguém, vamos dizer assim, que eu Uhum. tava de jejum por causa da igreja, né? Ou por causa de mim, ou por causa de alguma situação, né? Eu só falei, não, eu tô de boa, tô tranquilo aqui, não tô com vontade de lanchar, né? Só que o pessoal ficou curioso, né? Eles passaram uma semana, e na segunda semana, assim, eu vi que eles não se aguentaram e vieram uns dois lá e pediram, viu, Thiago? Aquele dia lá do curso, o que que aconteceu? Né? Entendeu? Então é interessante não ter Chamou a falado nada, atenção deles, né? porque se eu tivesse falado logo no dia, né, eu não ia ter lá naquele momento, naquele vucu-vucu, De vamos dizer, do explicar, né? pessoal, eu não ia ter o momento de explicar. Assim eu consegui dar uma aulinha, né, doutor? Sim, dá uma explicação para eles, né? Chamou a atenção deles, né? Essa questão do jejum, Tiago, a gente tá falando disso, né? Por causa do gnosticismo, né? Isso. Que tinha ali naquela época, né? Então, e para você ver como essa doutrina gnóstica é uma coisa que incomoda a igreja desde o início até hoje, você falar para alguém que fazer um jejum não é um sacrifício, não funciona como um sacrifício, as pessoas, tô falando de nós, evangélicos, cristãos, enfim, as pessoas acham absurdo. Eles têm na cabeça que para eles conseguir alguma coisa, se eles fizerem um sacrifício, uma coisa, eles vão conseguir aquilo, né? Então, mas eles criticam, por exemplo, muitos, né, criticam às vezes o católico ou outra religião que vai e faz procissões e promessas, né, para alcançar, é a mesma coisa, né? Eu dizer que eu vou subir uma escada de joelho para alcançar algo de Deus, ou eu ficar sem comer, fazer uma greve de fome, é a mesma coisa, É. né? Então, o objetivo do jejum, isso biblicamente, né? Se você que nos acompanha for ler os textos sobre jejum na Escritura, você vai ver que não se trata de um sacrifício, mas de uma disciplina espiritual que de alguma forma, né, gera comunhão com o Espírito de Deus, E né? A gente também, não alimenta os nossos desejos, né? E isso funciona com, com todo o sistema de desejos do ser humano, que Paulo fala até de jejum de relações entre marido e mulher, né? Então ele fala e ele ensina como que é para fazer e tal, o cuidado que tem que ter. Então não é sobre comida e nem sobre se sacrificar, né? O sacrifício que nos aproxima de Deus é Jesus, e é isso que o João está falando na carta. é Ele está sobre combatendo ter um autocontrole, né, doutor? exatamente domínio próprio. E assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, porque as pessoas perguntam pra gente, né? O jejum, tal. O jejum, tia, é igual uma semente, cara. Eu não entendo nada de biologia, não entendo nada de química, só sei o que aprendi lá no segundo grau, igual qualquer outra pessoa. Uhum. Não entendo nada de plantas, de nada. Mas se eu pegar uma semente de abóbora e colocar ela ali atrás num vaso e regá-la todo dia, vai nascer uma abóbora ou não vai, Tiago? Vai. Mas eu não entendo nada de biologia, mas vai nascer. Por quê? Porque é a natureza daquilo. Então o jejum tem uma natureza. E a Bíblia diz para nós que a natureza do jejum é nos elevar espiritualmente. Se é que essa é a expressão certa, mas talvez dá para o povo entender, né? De alguma maneira, como o próprio Jesus falou no texto que você leu ali, ele gera poder no espírito. Agora, como isso acontece no mundo espiritual, não sabemos, eu não preciso saber. Eu sei que Jesus jejuava
E ele fala assim, ó, agora vocês estão comigo, vocês não jejuam, mas quando eu for tirado, vocês vão jejuar. Então ele fazia e esperava que nós fizesse, para mim é suficiente. Né? O que é importante é as pessoas entender que não é um sacrifício, que a ideia de matar carne é uma ideia gnóstica do início ali do primeiro século, né? E uma coisa que geram doutrinas estranhas no meio da igreja. Então é isso que o João estava combatendo aqui. Então ele começa falando da realidade da pessoa, né, de Jesus, e ele fala que viram ele, e é por isso que ele fala que tocaram nele, que contemplaram ele, por causa que o gnosticismo tinha essas vertentes aí, né, e que dizia que ele não poderia ser real e tal, porque a carne era má, enfim, né. Né, doutor? E Então, outra coisa, por exemplo, quando a gente fala na questão do jejum ali, da pessoa ter o domínio próprio, né? Ah, vamos dar um exemplo básico, né? A pessoa jejuar, né? Vamos dizer, tá fazendo um jejum e vem um abençoado ali te entregar um quipo Guaraná é. e é o teu refrigerante preferido, né? Só pra não dizer uma marca mais famosa. Uhum. Ah, se tu não consegue num dia de jejum resistir a um Guaraná Jesus ali, né? Ah, como é que tu vai resistir a uma tentação daquelas bem cabeluda do capeta, né? É por isso que é uma disciplina espiritual, né? Isso é para você ir treinando você mesmo ao controle, né? Dos desejos, vontades e tal, A né? mesma coisa também, a questão que gera bastante polêmica até entrar nesse assunto, né? Mas só pra dar uma passadinha, só pra nós ah, reforçar um pouquinho, é a questão do dízimo, doutor. Esses dias eu tava analisando a questão do dízimo, sabe? Que é uma coisa que ele gera uma certa resistência e bastante discussão. O pessoal faz debate teológico aí de 3, 4 horas falando só disso aí, né? Mas eu penso assim, doutor, a questão do dízimo, né? Não vou criticar quem dá ou quem não dizima, né? Mas ele serve como uma forma de educação financeira. Né? A pessoa que consegue separar aqueles 10% todo mês, né? No dízimo ali, ela todo mês ela vai separar a continha do rancho, da água, daquela geladeira que comprou, do carro, né? Não, porque é uma educação financeira que, que a gente vê sendo aplicada na Bíblia, né? Agora, se é de costume da tua igreja ou não, isso daí é uma outra discussão para outra hora, né, doutor? Mas Isso. só É comentei, como a gente sempre diz, faça o que o teu pastor diz para você fazer, né? é isso aí. É só coloquei porque, tipo, serve como se fosse a mesma coisa ali na questão Não, do jejum, né? claro, claro, porque é uma disciplina, É uma disciplina, é uma né? forma de, Uma de, de disciplina disciplina. de educação financeira, é uma disciplina de exercício do autocontrole, porque é o mesmo centro nervoso que quer dominar o teu desejo para você comer tudo que parece na frente, é o mesmo que faz você querer as coisas só para você e não querer repartir. Isso. Né? Então é o domínio, eu domino a minha vida. Então, as minhas disciplinas espirituais têm que dominar a minha vida, meu desejo, tal, né? Até sobre o dízimo, um dia nós podemos fazer um programa só sobre o dízimo, tia. Sabe? Eu vejo as pessoas, eu acho que é necessário, porque tem muita discussão, né? E eu acho uma coisa tão simples, sabe? É, de todos os lados, você falar sobre o dízimo, então a Bíblia não, você vê que a Bíblia ela não evita falar de coisas difíceis, né? Então ela aborda os assuntos e Aham. tal. Então o dízimo eu acho uma coisa tão simples, sabe? O problema não é dar ou não. Então já vou dar uma dica aqui. O problema é o porquê, que é o mesmo ponto aqui do jejum, é a mesma coisa
que o gnosticismo trazia era o propósito disso. O porquê eu dou o dízimo. Porque se eu dou o dízimo para ser abençoado, eu não estou honrando a Deus, eu estou honrando a mim mesmo. Uhum. Ou se eu dou o dízimo para um demônio não mexer nas minhas finanças e tal, eu estou dando por medo, e então, primeiro que eu não confio em Deus, né? Eu acho que Deus não é pai, é carrasco, ele é um pai que vê uma serpente pegar o filho e não faz nada, porque o filho não deu o dinheiro que ele queria, ou não honrou ele, né? Coisa que um pai jamais faria, né? E mesmo assim a pessoa que dá por isso, não dá por honra a Deus, dá para proteger a si mesmo. E o propósito do dízimo nunca foi esse. O propósito do dízimo sempre foi honra e desprendimento das coisas materiais e confiança em Deus. Né? Confiança em Deus. Então, é um princípio de honra, né? Não de interesse. Então, tudo que virar negócio diante de Deus é maligno. Tá? Porque a Bíblia diz que o diabo virou diabo quando ele começou a fazer comércio das coisas boas que ele fazia. Então é isso que a Bíblia diz. Né? Ele fazia um certo e ele começou a fazer comércio do certo. Então quando você quer fazer comércio com Deus, você parece mais com um capeta do que com um cristão. Deus não gosta de negócio. Relação com Deus é de comunhão, pai e filho e baseado em honra. Então eu honro a Deus e exercito o meu desejo, a minha mente, as minhas disciplinas espirituais, né, para aprender que eu não sou desse mundo, então eu não tenho apego a nada e eu confio em Deus. E também eu diz uma questão de simples inteligência, né, de repartir, de sustentar o lugar que todo mundo frequenta e tal, mas daí entra muitas questões, né, de pessoas que usam a igreja para enriquecer, que usam a igreja para seus próprios benefícios. E a Bíblia não deixou de abordar esses assuntos, alertou a todos nós, né, de falsos mestres. Jesus falou que quem veio para roubar, matar e destruir não é o diabo, mas é os mercenários. Então é só você ler o texto lá, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele faz também, mas o texto que Jesus está falando era dos mercenários, né? Ele diz assim, eles não são pastores. E quando eles veem o lobo, eles fogem, né? E eles estão aí no meio de vocês por interesse no salário, ele fala lá, né? Então, esses são os mercenários. Então, tem os mercenários, enfim, né? Mas esse é um assunto também para outra hora, né, Tiago? Nós estávamos falando aqui do gnosticismo, por isso que entramos nesses assuntos aí, esses temas, né? Que os gnósticos pegavam todas as doutrinas da igreja e deturpavam a ideia para atrair as pessoas e acabavam desviando elas da fé em Cristo. Então você que nos acompanha, tem um princípio na tua mente. Tudo que desviar a tua fé única e exclusivamente da pessoa de Cristo, o João vai dizer mais para frente na carta que é um anticristo. Então toda doutrina, por mais bonita e bem formada que ela seja, que desviar a tua fé de Cristo, que botar a tua fé nas tuas obras, que botar a tua fé no teu comportamento, que botar a tua fé em um líder espiritual, que botar a tua fé em outra doutrina, ou em segredos revelados, né? Isso é um espírito anticristo. Então, o João ele começa falando da pessoa de Cristo, porque é a pessoa dele que é a base da nossa fé, que é o alvo da nossa fé. A pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo. Então ele vai lá ali no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim, ó: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vocês tenham comunhão conosco. Que ele estava falando de quem? Conosco, ele estava falando dos apóstolos, que ele estava falando antes um pouco, daqueles que tocaram em Jesus, que conviveram com ele, que viveram com ele, né? Então eles ficaram 3 anos e meio convivendo com Jesus, então ele diz assim:
Isso eu vos anuncio para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então ele começa a dizer qual é o objetivo pastoral da carta, para que eles tenham comunhão. Comunhão, para que eles alcançassem essa comunhão. Então, para que eles alcançassem essa comunhão, eles precisavam compreender a verdadeira natureza de Deus. Porque os gnósticos, eles deturpavam a verdade sobre a pessoa de Cristo. Começavam a colocar coisas entre o cristão e Cristo. Obras, colocavam doutrinas, diziam que eles eram iluminados e tinham segredos que as pessoas não tinham. Então, uma das coisas que os gnósticos ensinavam, Tiago, é que a salvação não vinha só pela fé em Cristo. Você tinha que conhecer segredos e verdades. Tanto que a palavra gnosticismo, ela vem da palavra gnose, que é conhecimento. Ela dá uma ideia de segredos ocultos, conhecer esses segredos ocultos. Então, conhecer essas doutrinas, essas coisas, sabe? Então, a gente vê muito isso hoje, né? Para quem não sabe, existe uma religião no nosso meio que se autodenomina evangélica, mas a religião se chama neopentecostalismo. Essa religião, ela veladamente, de uma forma muito velada, ela prega o gnosticismo. E 90% dos que estão envolvidos com isso fazem sem saber. Deveriam saber, porque isso aqui não é um assunto secreto, é uma coisa que todo mundo sabe, mas eles não procuram, só repetem o que eles ouviram. Então eles ensinam. Por isso que, por exemplo, você vê muito no neopentecostalismo a ideia de paternidade espiritual. Então o pastor lá, o apóstolo, seja o nome que eles querem dar, né? Diz, esse é o meu pai espiritual. Então quando eles querem comprar um carro, eles vão pedir para o pai espiritual se é para comprar o carro. Se eles vão casar, eles vão lá pedir para o pai espiritual. Então, se eles querem mudar de emprego, se eles querem abrir uma empresa, eles vão pedir para o pai espiritual. E isso é gnosticismo. Porque uma das coisas que os gnósticos faziam, eles diziam isso. Nós temos um conhecimento elevado. Nós temos uma gnose que vocês não têm. Então, para vocês acessar esse mundo espiritual, acessar Deus, você precisa vir a mim, que eu, com a minha gnose, vou abrir esse espaço para que você entenda e conheça Deus. Né? Então, poderia citar várias doutrinas aqui do neopentecostalismo que são idênticas ao gnosticismo. Né? Então, por isso que você precisa ler as cartas, ler a Bíblia e entender o que ela diz, e o porquê ela diz essas coisas. Então, João, para combater isso, ele começa dizendo, olha, Jesus é Deus, e nós vimos e nós tocamos ele e nós testificamos do que nós vimos. Então ele é Deus. E nós falamos isso para que vocês tenham comunhão. Porque o que vai gerar comunhão com Deus é a pessoa de Cristo. Daí ele vai apresentar aqui a natureza de Deus. Em 3 pontos ele vai apresentar. Você que nos acompanha, se quiser anotar, se não conseguir, a maioria não tem o hábito de estar anotando, mas vai estar gravado o programa depois. Você pode anotar. João vai apresentar 3 objetos, 3 formas do caráter de Deus, 3 atributos de Deus, que é para a gente conhecer a natureza de Deus. Ele vai dizer que como Deus é isso, vocês têm que se comportar assim, assim. Então ele vai dizer lá, 1 João 1:5, ele vai dizer, Deus é luz. Ele vai dizer, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Nós já vamos ler aqui o que ele diz. Então se Deus é luz, como você tem que se comportar? Como que, conhecendo essa verdade sobre Deus, tem que ser a tua conduta, para que você tenha comunhão com Deus. Então ele vai trazer princípios da comunhão com Deus. E depois ele vai trazer princípios para conhecer Deus.
Então, do capítulo 1, do verso 5, até no capítulo 2, no verso 11, ou melhor, no capítulo 2, verso 2, ele vai, do 1.5 até o 2.2, ele vai trazer princípios da comunhão com Deus. Depois do 2.3 até o versículo 11 do capítulo 2, ele vai trazer princípios para conhecer a Deus. Então, por que ele está falando isso? Sobre ter comunhão com Deus e conhecer a Deus. Porque os gnósticos diziam que para conhecer a Deus e ter comunhão com Deus, você precisava ter acesso às gnoses, às revelações, que não era todo mundo que tinha, e coisa e tal. Né? Que não é muito longe do que a gente vê hoje, né? Por isso, Tiago, que quando vem alguém de fora pregar nas igrejas, enche. Porque o cristão, ele tem, parece, enraizado na mente dele a doutrina gnóstica. Então ele quer acessar um mundo espiritual que ele não quer acessar sozinho, porque ele tem que ter disciplinas espirituais de oração, de jejum. Né? Daí o que ele faz? Ele procura um gnóstico. Ele procura uma gnose, ele procura alguém que os gnósticos chamavam de aeons, que era alguém que era iluminado e poderia trazer até ele esse mundo espiritual. Então daí vem um pregador de fora, todo mundo corre lá para ver se tem uma revelação de Deus, quando na verdade Deus queria se revelar para ele lá na casa dele, né? Eu já vi gente, doutor, aqui na nossa região, né, vamos dizer assim, que quando tem vontade de receber uma mensagem, né, tipo, tem vontade, literalmente, né, tem vontade de receber uma mensagem para ver se tem direção aí de Deus, ou porque, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de alguém que eu vi acontecer, né? A pessoa, ela queria montar uma empresa. Literalmente, ela queria montar uma empresa nova, né? Tinha um dinheiro ali reservado, não sabia se ia ou não ia montar a empresa, né? E foi em 30 cultos, né? Em volta aí. Não digo 30, né? Mas vamos dizer uns 4, 5 ele deve ter ido. Uhum. Né? Quis jogar alto, né? Até que achou um culto que alguém falou. Pode fazer. Sabe, tipo... O cara daí assim, ó, daí criticam a pessoa que vai procurar um cigano para ler a carta, para ler um tarô, para ler a mão, né? Criticam alguém que vai buscar um feiticeiro para tentar prever o futuro, é a mesma coisa, né? Então é isso que o João está combatendo aqui, ó. Porque ele vai dizer para você ter comunhão com Deus e para você conhecer a Deus é só através de uma pessoa que é Cristo. Por quê? Porque Cristo abriu o caminho para qualquer pessoa chegar a Deus. Então, antes, eles tinham que procurar um sacerdote, tinham que procurar um templo, um ritual, um monte de coisa. Né? Agora, existe uma pessoa que nos leva até Ele mesmo, que é Cristo. Então, eles não querem. Então, eu vou ler aqui, agora, para a gente finalizar esse primeiro programa aí da carta, os princípios que João apresenta para ter comunhão com Deus e para conhecer a Deus. Então, primeiro, princípios para comunhão com Deus, do capítulo 1, do verso 5 até no capítulo 2, do verso 2 ali, o João escreve bem assim. Eu vou ler numa versão bem simplificada, porque fica mais fácil para o pessoal ir ouvindo aí. Então, ele diz assim, ó: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então, como é que se tem comunhão com Deus, Tiago? Primeiro, Deus é luz, então eu ando como? Eu ando na luz. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz,
então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então, primeiro, para ter comunhão com Deus, tem que andar na luz. E se você anda na luz, você tem unidade, você tem comunhão uns com os outros. Porque se a igreja é um corpo, então o nosso sangue corre por onde, Tiago? Pelo corpo. Então, se o meu dedo não estiver unido à minha mão, ele morre. Porque ele não tem o que? O sangue. Então é isso que ele está dizendo aqui. Porém, se vivemos na luz, como Deus na luz está, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então, por isso que você não pode ser crente sozinho. Você precisa estar ligado ao corpo. Eu estou dizendo aqui. Então, eu tenho comunhão com Deus como? Através de um sacerdote, de um pregador famoso? Não, eu tenho comunhão com Deus andando na luz e estando unido ao seu corpo. Verso 8. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Mas se confessar os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Ele está falando isso porque os gnósticos diziam que existiam pessoas puras, que nunca tiveram contato com o pecado. Ele não está defendendo aqui que é comum pecar. Tanto que ele vai dizer daqui a pouco, já no próximo verso, eu estou escrevendo isso para vocês não pecarem. Mas é que os gnósticos diziam que existiam pessoas imaculadas e puras, e por isso poderiam fazer a intermediação entre Deus e os homens. É por isso que ele escreve isso aqui. Tá? No verso 1 do capítulo 2 ele diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Os calvinistas odeiam esse texto. Nossos irmãos calvinistas aí, a graça e a paz para vocês, eles não gostam muito disso, alguns calvinistas, porque ele diz que é pelo pecado do mundo inteiro, e eles preferiam que fosse só para aqueles que foram escolhidos. Mas o texto é muito claro, diz que é pelo mundo inteiro. Se obedecemos os seus mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Então, ele estava falando de comunhão até há pouco, e agora ele está falando de conhecimento. Então, ele disse: se obedecemos o mandamento de Deus, temos certeza que o conhecemos. Então, o primeiro princípio a conhecer Deus é obedecer os seus mandamentos. Né? Não para ser salvo, é por isso que ele está falando aqui. Tá? Então, se eu obedeço para ser salvo, então a minha fé não está em Cristo, a minha fé está em mim mesmo. Então, se eu obedeço para ser salvo, eu creio que as minhas obras são capazes de me salvar, e assim isso é um espírito anticristo. Porque eu creio que eu sou capaz de salvar a mim mesmo. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte: nós sabemos quem conhece a Deus e foi salvo porque eles obedecem os mandamentos. Foi por isso que Jesus disse assim, ó, pelo fruto conhecereis. Então eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu fui. Então quem conhece a Deus anda na luz. Quem conhece a Deus, melhor, quem tem comunhão com Deus anda na luz. E anda unido com os filhos de Deus, em unidade. Quem conhece a Deus obedece os mandamentos. Então nós sabemos que conhecemos a Deus. Ele diz, ó, se eu digo que o conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos, eu sou mentiroso. Meus queridos amigos, verso 7, esse mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando. Já está brilhando a verdadeira luz.
Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então ele diz aqui a última coisa, para a gente finalizar: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. É porque o gnosticismo na época ele tinha duas vertentes: uma legalista, que dizia que a pessoa tinha que praticar obras para ser salvo, não era só por Cristo, e a outra que dizia, já que o corpo é mau e nunca fará nada bem, você pode viver de qualquer jeito porque a salvação é por Cristo. Então a gente sabe que hoje tem essas duas vertentes até hoje. Pessoas que acham que podem ser salvas pelas suas obras, e também a conhecida como hipergraça, que diz, já que a salvação é de graça, então você pode viver como você bem entender. Então aqui termina aí, Tiago, esse nosso primeiro ponto, né, que os dois princípios, né, de comunhão com Deus e de conhecer a Deus. Então tá aqui do verso 1 até o capítulo 2, verso 11, o João vai ensinar isso, os princípios de como conhecer a Deus e como ter comunhão com Deus. Amém? Amém. Até tenho que anotar isso aqui, que daí a gente coloca lá na descrição da gravação, né, doutor? Eu te mando ali, daí tu coloca lá na gravação, daí quem ouvir pode pegar ali os dois pontos ali, né? Quando for ouvir, e pode acompanhar e vai aprender melhor ainda. Isso aí. Glórias a Deus, né? Então, estamos chegando ao final de mais um Café com Fé de sexta-feira, né? Uma sexta-feira abençoada para os nossos ouvintes. Que Deus possa abençoar cada um. Lembrando que esse conteúdo ele vai ficar disponível nas redes sociais aqui da rádio, né? E também no site da rádio, né? Principalmente no site. Nós vamos estar disponibilizando todos os programas lá. Eu já comunico aos irmãos aí que estão na companhia, que estão na audiência. Nós estamos aí passando por algumas alterações lá no site, né? Estamos lançando aí um site novo. Vai ter bastante alteração no site, né? Um sistema novo aí que tá chegando para nós encerrar o ano aí de pé direito, né, doutor? Sim. E começar o próximo ano, né? A gente já tá chegando ao final, né? Quando vê daqui 3 meses, né, doutor? Barbaridade. Já chega o 2025 e a Rádio Aviva 7 tá se preparando aqui para trazer mais conteúdo para você ouvinte. Melhorar o acesso, facilitar o acesso a todas as funções aí da rádio, né? Isso. O site vai ter muitas funções, a rádio também, então vai facilitar para todo mundo. Vai ter muita novidade, né? A gente tá planejando aí essa parte tecnológica da rádio e com certeza a gente vai estar planejando também a questão aí de conteúdos também, né? E certos que Deus está na frente de tudo e vai dar graça para que a gente possa levar um conteúdo para você, amigo ouvinte, para cada vez mais você ter o conhecimento da palavra de Deus, porque é necessário. E somos gratos a Deus a cada pessoa que tem apoiado aqui ao Café com Fé, compartilhado, que tem assistido, né? Tem ouvintes aí que assistem 2, 3 vezes cada episódio aqui que a gente grava, né? Esses conteúdos do Café com Fé, doutor, já para adiantar uma novidade, né? Eu vou disponibilizar em MP3 todos os episódios no site da rádio, né? Em formato de podcast, né? Então o pessoal é acostumado a ter aquele podcast assistido e o podcast gravado só o áudio. Gravado só o áudio, né? Então os episódios, desde o primeiro episódio até o de hoje aqui, a gente tá preparando ali para disponibilizar ele em MP3 lá no site da rádio, né? E vai ser interessante porque tu pode ouvir a rádio ao vivo, e se tu quer ouvir o episódio, tu vai clicar lá, inicia o episódio e quando termina tu volta a ouvir a rádio, né? Fica tudo integrado, tudo automatizado para ali. Facilitar o acesso de todo mundo. É isso aí. E vamos ter mais conteúdo com o tempo, né? A gente vai preparando aqui mais um podcast bem caprichadinho, né? A Aviva 7 entrando aí
Na era digital. Na era digital, né? Sempre fomos digitais, na verdade, né, doutor? Sim. Mas a gente gosta de quando começa bem, bem legal aí pro nosso amigo ouvinte. Já tô dando um spoiler aqui das coisas aqui da rádio, né? Sim. E vai Vamos ser orar por benção. essa gente, Tiago? Vamos orar, doutor. Vamos orar então por esse pessoal. Pai, eu te Senhor Deus, agradeço, amado Pai. Senhor, mais uma vez, Te louvamos, pela Senhor vida do Jesus. Tiago, sua família, dos apoiadores da rádio. Agradecemos, Senhor Jesus. Te agradeço pela bondade que nos tem sustentado e nos ajudado. Pai, tudo Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está acompanhando, ouvindo a rádio. Te peço, Senhor, que a tua palavra que foi ministrada aqui em todos esses programas, Senhor, seja como uma flecha, seja como uma semente, seja como uma espada, como um martelo, como um farol, como diz a tua palavra, na vida de cada um deles. Que eles possam ser alcançados, Senhor, iluminados o entendimento, para que eles possam compreender, Senhor, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e da verdade do Evangelho. Que nós sabemos, Senhor, que o teu Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, que a palavra, Senhor, ministrada aqui, seja poderosa, Senhor, transformadora na vida deles. Nós repreendemos também, em nome de Jesus, todos os artífices do inimigo, todas as armadilhas, as ciladas escondidas, Senhor, todo o trabalho do inimigo, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os repreenda, confunda, Senhor, os inimigos, as potestades. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós agora, Senhor, te clamamos para que com o teu poder o Senhor os repreenda e os pulse-os para longe. Confunde-os, Senhor, nos guarda nessa final de semana que está chegando. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, chegamos ao final de mais um Café com Fé. O doutor tá só no cafezinho, né, doutor? Cafezinho, cafezinho. Bênção de Deus. Tenho algumas coisas para fazer ainda hoje, tem que estar ligado, né? ligado, tem que estar pronto. Eu já quero convidar os ouvintes amanhã pela manhã, né? A partir das 8h30 tem o programa aí com a missionária Adriane. O nosso programa Despertai. Com certeza vai ser uma bênção de Deus também, né? Tem um momento de oração pela manhã. Então, fique ligadinho aqui na programação da Viva 7. Não perca aí, que Deus tem muitas bênçãos. Nos últimos programas, chamando missionário, né, doutor Alexandre? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Né? Nos últimos programas até tivemos 2 testemunhos aí de pessoas que foram curadas através do programa aí, né? Através da palavra de Deus, né? Transmitida no programa, né? Pessoas que testemunharam ali que precisavam fazer cirurgias, tinham os exames, né? Foram curadas, fizeram exame e a cirurgia foi cancelada, doutor, né? Poder de Deus. Tá lá nos comentários, né? E até comentei no programa quando a pessoa ela deixou o testemunho, né? Daquela passagem do centurião, né, doutor? Só com a tua palavra, Né? A pessoa foi curada. sim. Né? Só a palavra. Só a palavra. Né? Não precisou botar a mão, não precisou. Não precisou de um intermediador. É isso aí. É Cristo. É Foi a palavra. só através da palavra de Deus pregada, né, no momento de oração aqui na rádio. E pela fé que a pessoa tinha que ser curada naquele momento, né? E Deus fez uma obra tremenda aí na vida de um dos ouvintes e também de outros ouvintes. Já tivemos vários outros testemunhos, né? Mas eu acho interessante, né, a gente até colocar essas questões aí. Porque Deus está trabalhando, sabe, doutor? E a minha oração é que Deus faça o sobrenatural através da rádio, a ponto de deixar pessoas apavoradas, sabe, doutor? E o poder de Deus tem esse hábito. Isso é assim que eu creio que Deus vai trabalhar, sabe?
que as pessoas vão começar a comentar de curas e milagres que Deus vai fazer através de obras aí. Não digo só da rádio, mas através de pessoas que Deus vai levantar, né? Então, se prepara, amigo ouvinte, para ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Muitas pessoas aí que tem aquela dúvida, né? Ficam, será que Jesus vai voltar? Deus vai mostrar para vocês. Deus vai mostrar. Amém, doutor? Glória a Deus. Brigadão aí pela Eu que agradeço. companhia. Alegria é sempre minha. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe você, a tua família, todos que nos acompanham. Amém. Igualmente. E a todos os ouvintes, a paz do Senhor. Até o próximo programa.